Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria a gente estar aqui hoje para mais um dia de Palavra Encarnada, nesta Semana Santa, nesta quarta-feira da Semana Santa, dia 13 de abril. Estamos aí no finalzinho da nossa preparação para vivermos a Páscoa. Amanhã à noite já começamos o tríduo pascal e que o nosso coração tenha esta sede de encontrar, de nos reconciliarmos com Deus, de nos reconciliarmos com a nossa verdade, com aquilo que Deus nos criou para ser, para viver, que é aquilo que está escrito, gravado no nosso coração, que é o próprio nome do Senhor, que é o próprio amor de Deus derramado sobre nós pelo seu Espírito. Então, meus irmãos, nos reunimos mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E pessoal, a liturgia hoje nos propõe o Evangelho, que está lá em Mateus, capítulo 26, versículos de 14 a 25. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram, então, 30 moedas de prata. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar a Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que traiu o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Meus irmãos, estas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, assim, aqui é um evangelho assim bem duro, bem forte, e que tem como figura central do evangelho aqui é a pessoa de Judas. Judas, um dos 12 discípulos escolhido pessoalmente por Jesus, amado por Jesus, que caminhou ali 3 anos ao lado de Jesus, que viu milagres, que viu curas, que viu prodígios, que ouviu toda a sua pregação, que viu ali Jesus se revelar como Filho de Deus. E aquele Judas, aquele mesmo homem, foi capaz de trair, não apenas trair Jesus, mas procurar trair, premeditar. A gente vê aqui uma terrível armação, para pegar Jesus, que envolveu um dos seus amigos. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo que ouvi de meu Pai. Então Judas, ele é um desses melhores amigos de Jesus, que mesmo assim procuram os judeus para dizer: O que me dareis se eu vos entregar Jesus? E eles vão ali e combinam preço, e a partir dali a palavra fala que eles ficaram procurando uma oportunidade para entregar Jesus. Então,
A gente vê que não foi só apenas uma coisa de momento, como absolutamente a grande maioria dos pecados não são, né? A gente escolhe livremente abandonar Jesus. A gente escolhe livremente trair Jesus e persistir no erro. Porque cair, todos nós caímos. Errar, todos nós erramos. Até os grandes santos e doutores da igreja pecaram e erraram. A grande diferença é a gente não abandonar Jesus. A grande diferença é a gente não desesperar de que a graça de Deus ela é muito maior do que a nossa infidelidade, do que os nossos pecados, né? Então, assim, hoje nós somos chamados aqui, vendo esse exemplo de Jesus, né? Vendo Judas, que procurou trair Jesus e perguntou: o que é que vocês me dão se eu trair ele, se eu entregar Jesus? E ainda acertou com os judeus 30 moedas de prata, o preço de um escravo. A gente às vezes troca a graça de Deus, trocamos o amor de Deus por um preço vil, porque nada no mundo, nada que o mundo possa nos oferecer é capaz de se comparar àquilo que Deus nos oferece. Tudo se torna, sabe, como fala São Paulo, considero tudo como esterco diante da graça que eu recebi de Deus, diante da graça que é ser amado por Deus. Considero tudo como lixo, como nada, como absolutamente algo desprezível diante disso que eu experimentei, diante desse tesouro escondido que eu encontrei. E Judas, ele fez justamente o movimento contrário. Mas olhar para Judas significa também olhar para nós mesmos. Olharmos para as nossas infidelidades, para as nossas traições, para as vezes que nós também queremos negociar com os inimigos de Jesus e queremos ceder a essas tentações, queremos colocar preço na nossa vida, na vida de Jesus. Será que nós temos também, recentemente agora, um pecado que ainda não foi confessado? Arrependamos-nos, meus irmãos. Tenhamos pressa e não duvidemos nunca da graça de Deus, que supera muito qualquer infidelidade nossa. Aqui, vendo o exemplo de Judas, sempre me vem muito que não foi apenas um discípulo que traiu Jesus. Judas traiu Jesus, é verdade, mas Pedro também traiu a amizade de Jesus. Quando foi perguntado 3 vezes se conhecia aquele homem, disse: não conheço, não sei nem quem é. Os discípulos todos abandonaram e fugiram. Qual foi a diferença? Porque Pedro e os demais discípulos, Pedro se tornou Papa, todos os discípulos junto com Pedro foram depois até o fim e deram a vida por Jesus. Mas Judas não, porque Judas duvidou da graça de Deus, porque Judas, ele não confiou, não acreditou e não se abandonou na misericórdia que nos lava e nos purifica de todo o nosso pecado. Não existe pecado que Deus maior do que Deus. Não existe pecado que Deus não possa perdoar, porque Deus, ele é muito maior do que todo o nosso pecado, do que todos os nossos erros, do que toda a nossa infidelidade. A sua fidelidade é muito maior do que a nossa infidelidade. Então eu queria lembrar aqui, sobre isso, sobre Judas e Pedro. Quem nós queremos ser, O catecismo da igreja, ele nos ensina que não existe limite para o perdão. O único limite que existe somos nós que colocamos. Se nós não quisermos confiar na graça de Deus, é o que a igreja chama, o próprio Jesus chama do pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que Santo Tomás fala em 6 tipos, que eu queria aqui falar rapidamente com vocês, para a gente estarmos atentos a isso. O primeiro é o desespero, é acreditar que a própria maldade nossa, humana, é maior do que a bondade divina. Será que nós temos caído nesse pecado, nessa grande tentação? Ou a presunção, que alguém achar que pode ter a salvação pelos seus próprios méritos, não pelos méritos de Deus, não pela graça de Deus.
Pode ser também uma resistência, uma teimosia de aceitar a verdade que Deus vai colocando na nossa frente. Será que nós temos sido cabeça dura em não acolher aquilo que Deus nos oferta, que é aquilo que Deus nos oferece? Ficamos ali como um burro empacado. É a inveja do bem espiritual alcançado pelo próximo. É aquilo que Deus vai fazendo no meu irmão, ao invés de me alegrar, vai me amargurando, vai corroendo meu coração. É a impenitência. É você não se arrepender mesmo do pecado. Eu fiz e faria de novo mesmo. Né? Como um coração que não está arrependido não pode ser salvo. Não porque Deus não consiga, mas porque o coração não se abre para a graça de Deus. E a obstinação, né? Alguém que vai ficando ali tão preso ao pecado, que ele acha que não tem mais nenhum bem dentro dele. Ele acha que ele é o pecado. Mas, meu irmão, não importa quão fundo nós desçamos, nós sempre seremos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, criados pelo amor, por amor e para o amor. E é o desejo ardente do coração de Jesus, é de nos salvar, é de se reconciliar conosco. Não importa se você tem aí carregando atrás de si como uma bola pesada, amarrada em você, um grande pecado, uma grande traição, ou uma traição que talvez não seja assim tão grande, talvez não seja assim tão pública, mas Deus conhece, Deus quer te salvar e Deus quer te libertar hoje, meu irmão, agora, neste exato momento. Deus tem pressa, é um desejo ardente do coração de Deus. Lá no livro do profeta Oséias, no capítulo 3, ele fala assim, logo no início: o Senhor me disse, ama de novo a uma mulher que foi amada de seu amigo e que foi adúltera, pois é assim que o Senhor ama os filhos de Israel, embora se voltem para outros deuses e gostem das tortas de uva. Essas tortas de uvas eram os sacrifícios dos ídolos, né? Embora haja em nós essa concupiscência, embora haja em nós gostar do pecado, mas Deus não desiste. Deus nos procura, Deus nos busca, Deus nos quer. É um desejo ardente do coração de Deus e Ele não se cansa de nos perdoar. Ele não se cansa de nos buscar. Eu queria encerrar, meu irmão, minha irmã, com essa leitura do capítulo 2 do profeta Oséias, que nos lembra que hoje é o dia do Senhor para nós. Hoje é o tempo oportuno, hoje é o tempo favorável, hoje é o dia da nossa reconciliação. Hoje é o dia do nosso retorno à casa do Pai. Não percamos tempo, não percamos a graça. Deus nos quer urgentemente, ardentemente, Deus quer você. Encerramos com essa declaração de amor do nosso Deus para nós. Como Ele te quer, meu irmão, como Ele te quer, minha irmã, unida a Ele. Uma alma esposa, um coração esposo, um coração unido intimamente para sempre com o nosso Senhor Jesus, o amado da nossa alma. Por isso, a atrairei, a conduzirei ao deserto e lhe falarei ao coração. Então lhe darei as suas vinhas e o vale de Acor como porta de esperança. Aí ela se tornará como no tempo de sua juventude, como nos dias em que subiu da terra do Egito, como nos dias em que tu foi amado por Deus, nos dias em que tu conheceu Deus, nos dias do teu despertar, nos dias do teu encontro pessoal com Jesus. Naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido e não mais meu Baal, que é o ídolo. Não lhe deixarei mais na boca os nomes de Baal e ninguém pronunciará tais nomes. Você será purificado, meu irmão, minha irmã. Farei para eles naquele dia uma aliança com os animais selvagens, as aves do céu e os répteis da terra. Farei desaparecer da terra o arco, a espada e a guerra e os farei repousar com segurança. Eu a desposarei para sempre, conforme a justiça e o direito, com bondade e ternura. Eu a desposarei com fidelidade e conhecerás o Senhor. Naquele dia, diz o Senhor, eu atenderei aos céus
e eles atenderão a terra. A terra atenderá ao trigo, ao mosto e ao óleo, e estes atenderão a Jezrael. Farei dele para mim uma terra bem semeada. Usarei de misericórdia com La-Ruhama, e direi a Lo-Ami, tu és meu povo. E ele me dirá, vós sois meu Deus. Encerramos dizendo isso, ouvindo do Senhor, tu és meu povo, tu és meu filho amado. E digamos para o Senhor, Senhor, tu és meu Deus, o amado, o único amado da minha alma, do meu coração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.